Ó, por isso Vamos fazer a pergunta. Senhora, Tá por isso chegando que é muita bom pergunta ter uma produção eficiente. A Rafaela já me avisou que tem manga longa, então nós vamos mudar. Vai ser uma camiseta manga longa igual os nossos convidados aqui hoje. Pronto. Prefeito, o senhor concorda com a lista tríplice para a escolha do comandante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar? Essa guerra é longa, prefeito. Uma lista tríplice, ou seja... Escolhido pela tropa. Escolhidos pela tropa, pela vontade da categoria. O senhor concorda com esse posicionamento? Bom, eu não fiz uma avaliação aqui para poder responder, né? Mas, em tese, obviamente, os cargos de comando, de secretário, são de livre nomeação do governador. Sim. Agora, acho que é salutar, sim, você, de alguma forma, ouvir as pessoas que estarão lidando com o comando para a escolha de um nome para estar comandando a tropa, né? Eu tenho uma pergunta aqui, é do Wagner Correia. E é uma pergunta muito peculiar e fácil de responder. Porque ele foi muito pragmático. Eu pergunto ao prefeito se ele é de esquerda, de direita ou de centro. Eu acho que o senhor pode... Eu estou no partido que é de centro. Né? Obviamente, sou evangélico, né? Tenho aí algumas ideias um pouco mais conservadoras, mas tem alguns aspectos que eu acredito que nós podemos ser progressistas. Né? Eu acho que no momento difícil, por exemplo, que nós estamos vendo da sociedade, é a obrigação do governo prestar assistência, que teoricamente poderia ser uma política mais de esquerda. Precisamos de ter governos eficientes, reduzir um pouco essa máquina administrativa para que nós possamos fazer investimento, ser uma política de direita, né? Mas o meu partido é um partido de centro e eu me definiria um político de centro-direita. Prefeito, nós vamos ter pergunta caliente aqui, viu? Quente o negócio. Mas assim, antes das quentes aqui, o senhor está andando, eu percebo que o senhor está andando pelo Estado. A gente percebe. Caso, me parece que o Daniel já juntou com o Caiado. E me parece, se eu não estiver enganado, tem uma reunião hoje do MDB, hoje. E que esta resposta só vai sair depois do nosso programa, eu não sei por quê. Vai ser depois das 21 horas, uma resposta se Daniel, depois de ouvir toda a base do MDB, vai apoiar Caiado ou não. Caso isso ocorra, com o nome em ascensão, igual o senhor está, e o senhor resolvesse sair candidato, o senhor sairia do MDB? Senhora, essa pergunta... É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Olha, eu sou filho... acho que você conheceu meu pai, né, Senhora? Sim. Meu pai filiou na década de 70 no MDB, na Goiabeira, no Manda Brasa, e foi o único partido do meu pai. Meu pai morreu aí cerca de 5 meses, assim como você perdeu seu pai e sua mãe, infelizmente, por conta da Covid. Também perdi o meu pai com a Covid. Então, eu tenho uma relação profunda com o MDB, aprendi a fazer política com o Maguito, com o Íris. Tenho feito uma defesa para que o partido possa aí fazer uma consulta ampla, ouvindo todos os filiados, tendo condições de teses diferentes serem defendidas dentro de encontros regionais. Se isso fosse feito, você poderia ter certeza que, independente do resultado dessa consulta, eu estaria com o partido. Agora, nós temos hoje, infelizmente, enfim, gosto do Daniel, tenho muito respeito por ele, mas não concordo com a forma que está sendo conduzido esta decisão. Se isso de fato ocorrer, estarei conversando com as pessoas que estão ao meu lado, líderes de todo o estado de Goiás, pessoas que, assim como eu, acreditam que a alternância e principalmente uma outra alternativa nas eleições de 2022 seja salutar para a democracia, até para que também, né, os candidatos possam colocar os seus programas, os seus planos, os seus projetos, e a partir daí a população tenha a condição de fazer uma escolha com amplitude, né? Aliás, até aqui o Maguito fazia a defesa de algo, Sena. Ele dizia que todo partido deveria lançar candidato a governador, a prefeito, a presidente. Dentro dessa pluralidade do primeiro turno, você teria condição de as pessoas escolher aquele que realmente representasse. Se isso, de fato, for definido no dia de hoje, sem essa consulta, eu poderei sim, obviamente depois de consultar aí a base que está ao meu lado, alguns líderes, eu poderei sim deixar o MDB. Disputar o mandato de governador cabe aí dentro da construção, né? E o que eu estarei, pode ter certeza, é combatendo o governo Caiado e junto com aqueles que queiram e tenham os mesmos ideais que eu tenho. Tem uma pergunta aqui de Aparecida, depois da sua eu vou fazer. Eu até aproveitando que o senhor falou do governo atual, e muito tem se falado na imprensa, o senhor hoje se considera, não como, já se considera assim, a pessoa que
pode hoje, eu vou usar o termo disputa em pé de igualdade com o governo atual, prefeito? O senhor pode, assim, o senhor hoje é um expoente, obviamente, está claro, não é? Mas o senhor entende que isso é suficiente para o senhor vencer uma eleição contra o governo atual? André, eu acredito que qualquer político que queira disputar um mandato, primeiro ele tem que ter, acho que, a voz das ruas, a voz do povo, para que ele possa... O senhor sente isso na rua, prefeito? Olha, eu tenho sentido um sentimento de mudança, das pessoas quererem, de fato, uma postura diferente que nós temos, que nós temos hoje de governo, né? Vocês, não preciso de falar aqui, principalmente dentro da corporação que vocês trabalham, das perseguições que infelizmente têm ocorrido, né? Isso ocorre na política, isso ocorre com a imprensa. Hoje nós não temos mais liberdade de imprensa. No estado de Goiás, muitos têm sido tolhidos de dar informação, muitas vezes de colocar a sua opinião. Isso, infelizmente, é muito ruim, eu acho, para a democracia, para o Estado de Direito e para o nosso Estado. Eu vou defender aquilo que eu acredito, né? E, claro, vou buscar forças que pensem como eu, que tenham os mesmos ideais que eu tenho, vou estar discutindo e vou ajudar a construir um projeto viável. Se o meu nome for escolhido, dentro desse projeto, junto com a população, eu poderia sim, acho que ir para o sacrifício, abrir mão de um mandato, eu não teria essa dificuldade. Prefeito, até porque... assim, por onde eu passo, eu vejo as pessoas falar no nome do senhor. E olha que a gente nem toca no nome. Porque, assim, existem muitas insatisfações do governo atual para com a sociedade. Então, isso, as pessoas querem mudança. Mas a gente percebe que hoje o governo, ele tem a máquina. Ele tem a máquina. Então, é claro que disputar com uma pessoa que está com a máquina na mão é mais difícil. Mas quando o povo quer a mudança, não existe máquina. Foi provado isso. O próprio Daniel ficou em segundo colocado. Ganhou da máquina. Qual máquina? Do governo. Então, o Caiado ganhou da máquina, o Daniel ganhou da máquina. Ele ficou, acho que em terceiro ou quarto colocado, o Zé Hélito, né? Então, assim, tem uma... O Zé Hélito ficou em terceiro e o Daniel em segundo. Em segundo. Mesmo lutando contra a máquina. Justamente. Então, quer dizer que o Caiado ganhou da máquina e o Daniel ganhou da máquina. Os dois ganharam da máquina, né? Ô, Sena, eu acredito assim, acho que até pelo trabalho que é realizado, né, por nós em Aparecida de Goiânia, o reconhecimento que as urnas me deu nessa eleição, mesmo com todas as adversidades, né, da pandemia, enfim. Aliás, fui muito perseguido nas eleições, não vou nem entrar nesse aspecto, vocês sabem muito bem disso, e mesmo assim eu tive a votação expressiva. Teve 90 aí? 95,9%, depois a segunda colocada ela foi inviabilizada, hoje no TRE está 98,8% dos votos válidos, né, porque os votos dela foram anulados. E, obviamente, isso chama atenção. Essa é a maior porcentagem da do Brasil. No Brasil, né, prefeito? Da história da de um história prefeito, sim, onde teve disputa, né? Sim. E, obviamente, por analogia, as pessoas querem aquilo que tem sido realizado na cidade de Aparecida de Goiânia, querem que seja replicado no estado de Goiás. E eu acho que é o modelo realmente que nós podemos buscar, de diálogo permanente, de respeitar a todos, né, de buscar realmente um planejamento estratégico de ações, os arranjos industriais que foram feitos. A Aparecida cresceu muito nos últimos anos. Para terem ideia, nos últimos 10 anos o crescimento do PIB foi de 122%. Saímos aí de pouco mais de 6 mil CNPJs ativos, estamos chegando hoje em quase 60 mil CNPJs ativos. E, obviamente, eu dei sequência ao trabalho que o Marguito iniciou, tivemos condições, né, e eu até poderia falar um pouco sobre isso, de dar um salto, né, investindo em tecnologia, algo que eu acredito, investindo em inovação, otimizando o recurso, trazendo a governança, melhoramos inclusive a segurança pública da cidade de Aparecida de Goiânia. Eu acho que é importante dizer isso, Sena. Sim. Com investimento público em tecnologia. Hoje nós temos quase 3 mil câmeras em funcionamento, né, que otimizam um pouco. Eu sei que, infelizmente, nós não temos condições de ter a quantidade de militares, de policiais civis, de guardas civis, talvez, que nós precisaríamos na cidade. Mas a câmera, muitas vezes, ela substitui ali o olhar humano e você tem condição de ter uma resposta muito eficiente no caso de uma ocorrência, de um delito, de um crime, enfim. Nós fizemos isso na cidade de Aparecida de Goiânia. Investimos muito em saúde, testamos muito. Você sabe que Aparecida testou mais que todo o estado de Goiás, e não estou falando proporcionalmente, não, em números absolutos. Todos os municípios do estado de Goiás, junto com o próprio governo do estado, testaram um pouco mais de 360 mil testes PCR padrão ouro. Nós estamos chegando em 380 mil testes realizados na cidade de Aparecida de Goiânia. Enquanto o governo criou cerca de 1.000 leitos de UTI, a Aparecida criou quase 20% disso, com arrecadação infinitamente menor.
Diferente do governo, que quis prender o pequeno comerciante porque não tinha condição de estar dentro das suas casas, nós reabrimos a nossa economia, tivemos coragem de poder, claro, tomando todas as medidas sanitárias, ampliando o leito, testando, criamos escalonamento intermitente, que foi muito importante para manter a economia. Para ter uma ideia, nesse primeiro semestre, foram quase 6 mil novas oportunidades de trabalho entre demissões e admissões, 6 mil novas oportunidades de trabalho. A cidade cresce, a cidade respira e nós conseguimos a união. Então, diferente dessa briga de colocar patrão contra funcionário, de querer fechar, de não ter um planejamento estratégico, a cidade de Aparecida de Goiânia nós conseguimos, principalmente na pandemia, unir os diferentes ideais, né? Unir o trabalhador com o empresário, unir a pessoa simples com os graduados. E isso foi que fez talvez a diferença. Eu acho que é isso que nós queremos para o nosso estado. Prefeito, o senhor falou tem muita perseguição, né? Por incrível que pareça, os nossos militares não estão querendo escrever pelo YouTube. Mas eu vou voltar para o WhatsApp, tem pergunta, mas é muita. É a perseguição, né? Existe a perseguição, sim. Mas tem uma pergunta aqui lá de Aparecida, eu vou ter que repassar para o senhor. O senhor, nós estamos vivendo a pandemia, está difícil, realmente. E o senhor fez promessas lá em Aparecida. E aí, alguém está falando aqui, ó, o Ender Santos fala assim que o senhor prometeu quando candidato à prefeitura e não cumpriu nada. E ainda tirou direitos e aumentou o cargo horário. Não, tem que ser específico. Ele escreveu né? assim. Eu vou pedir para o Wendel explicar o que é isso aqui. Bom, eu acho difícil, viu, Senna? Acho que ele pode explicar, enfim. Eu acho difícil alguém ter a votação que eu tive se eu, de fato, não tivesse cumprido com os meus compromissos. Eu respeito a opinião dele. Obviamente, eu estou no segundo mandato, tem muita coisa ainda para ser realizada na cidade. Nós estamos lá hoje com 13 frentes de asfalto, 5 eixos estruturantes sendo construídos. Temos lá mais de 10 praças para entregar e nós não estamos achando tempo para poder entregar a quantidade de praças que nós temos hoje na cidade, enfim. Hoje, as UBS da cidade, são unidades básicas de saúde, estou vendo aí o governador mandando o servidor apagar a luz, enfim, que é importante mesmo, né? Mas não fez um planejamento. A cidade de Aparecida, por exemplo, todas as unidades básicas de saúde, são mais de 40, todas elas estão sendo abastecidas por energia solar. A gente tem que pensar, né, em fazer investimento, em planejar, em estruturar a nossa rede. E, óbvio, eu quero continuar trabalhando para aquilo que eu não consegui realizar ainda, realizar ou ajudar para que possa ser realizado. Os militares, né, doutor? Prefeito, eu até já aproveitando aqui para falar um pouco mais assim das nossas corporações, eu que tenho 30 anos, né, foi 30 anos de corporação, acompanhei várias eleições, obviamente a gente percebe e pela experiência que nós temos que quando os militares das duas corporações eles resolvem abraçar uma candidatura, eu não conheço uma candidatura que perdeu. Eu não conheço. Desde a eleição, quando o seu próprio partido saiu do Estado. Eu já estava na ativa, né? O próprio PMDB saiu do Estado, 98. Então eu não conheço. E naquele ano, os militares do Estado, das duas corporações, realmente abraçaram uma candidatura. E assim, de lá para cá, toda a eleição, ela se deu dessa forma. Então, a gente entende da força dos militares no estado de Goiás, porque eles estão em praticamente todos os municípios do estado de Goiás. Mas o senhor levantou algumas questões aqui que o senhor já está sentindo na pele, a questão da segurança, né? Sentindo na pele, lá na cidade de Aparecida, a quantidade de policiamento talvez aí insuficiente para cobrir toda a extensão da cidade, e não é um caso só do senhor. Não é? O senhor, como é que o senhor vê essa questão do investimento nos militares? O senhor pensa nas duas instituições, pensa em concurso público, valorizar a polícia militar também e o bombeiro militar também na diminuição hoje das horas extras. Hoje, para se fazer policiamento, o trabalho todo do estado de Goiás, praticamente as corporações vivem de hora extra. O senhor pretende fazer esse investimento? André, eu estou sorrindo. André, antes de você responder, eu vou falar assim, porque aqui o Ednei fala assim, ó, que o senhor, nesse momento, é a pessoa mais indicada para assumir a cadeira de governador. Obrigado. Se isso acontecer, não nos decepcione. Tá? Então, você pode responder a pergunta. Eu estou sorrindo, André. O Senna disse que ele ia fazer tanta pergunta que eu ia acabar falando que era candidato. Eu não sou candidato, então não tem plano de governo. É impossível aqui eu fazer aqui alguns compromissos. Mas eu quero dizer o seguinte, é o que nós fizemos na cidade de Aparecida de Goiânia. Acho que vou repetir, né? Eu acredito que nós teríamos que ter lá talvez o dobro do efetivo que nós temos
da Guarda Civil, talvez o triplo de efetivo que nós temos da Polícia Militar. Você sabe que além dos 249 bairros que nós temos na cidade de Aparecida de Goiânia, nós temos um sistema prisional. E, ao que me parece, nós temos inclusive menos militares, por exemplo, né, e nada contra, até pelo contrário, que outras regiões da cidade que têm uma população muito menor. O que nós fizemos que de alguma forma minimizou um pouco? Foi o investimento em tecnologia. Quando você coloca uma câmera em frente a um parque, em frente a uma praça, no nosso caso, todos os equipamentos públicos são vídeo monitorado, você, de alguma forma, faz com que a viatura, que muitas das vezes fica em locais que tem mais aglomeração de pessoas, avenidas, enfim, muitas vezes em portas de equipamento público, você faz com que essa viatura possa estar circulando, não só da Polícia Militar ou da Guarda Civil. Esse investimento em tecnologia para combater a criminalidade é muito importante. Dizem que uma câmera, muitas vezes, substitui o olhar de 4 pessoas. No nosso caso, André, nós também temos inteligência artificial. E a ideia, no caso de Aparecida, além das câmeras que existem, nós temos 650 câmeras que estão em ruas, avenidas, né? E nós temos mais quase 2.000, né? E vai chegar a quase 3.000 em equipamentos públicos. E essa câmera, ela substitui naquele momento o olhar. E com inteligência artificial, você não tem condição hoje de ter centenas de homens, dezenas de homens ali assistindo às câmeras para saber se vai ocorrer alguma coisa. Com inteligência artificial, ocorre algum evento, né? Seja um acidente de trânsito, seja algo que a inteligência ela vê que está acontecendo alguma coisa diferente, o operador é avisado e aí você puxa aquela câmera para saber o que está acontecendo. Se tiver, enfim, uma ocorrência, alguma coisa acontecendo, você envia a viatura mais próxima, seja da polícia, seja da guarda. Nós precisamos de investir em tecnologia. E não é só nas cidades, não, é no estado, no país. Você tem condição, de alguma forma, minimizar um pouco. Eu sei que nós temos que fazer concurso em várias áreas, mas estou dizendo que eu sou alguém que acredita muito na tecnologia para que nós possamos minimizar, obviamente, a falta de condição de você contratar, enfim, ou de você aumentar esse efetivo com isso que nós fizemos. Na cidade de Aparecida de Goiânia, inclusive, utilizam, né, como sendo o lugar que apenas a ação das forças de segurança foram importantes. Obviamente que o que nós fizemos foi utilizar a inteligência, a tecnologia, a inovação para que os agentes de segurança pública tivessem mais efetividade e eficiência no seu trabalho. Isso hoje nós temos na cidade de Aparecida de Goiânia e talvez temos pouquíssimas cidades no país que tenha aquilo que nós temos hoje implantado na cidade de Aparecida de Goiânia. Obviamente com gabinete de gestão integrada, onde a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Civil, PRF, Corpo de Bombeiro, SAMU, os agentes de trânsito, a Defesa Civil, todas trabalham em cooperação e isso tem sido muito importante. O que nós precisamos agora é de ter acesso ao banco de dados, que muitas vezes nós temos dificuldade, para que nós possamos ter ainda mais efetividade. Seja naquelas pessoas que estão com mandado de prisão em aberto, nós podemos devolver para a justiça, seja aqueles pequenos delitos que existem, só as câmaras de alguma forma já inibe e também, além de você inibir, você consegue elucidar uma série de crimes que ocorrem no dia a dia. E aí eu acho que você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer a partir da tecnologia. Então vou usando o modelo e o que nós implementamos e fizemos na cidade de Aparecida de Goiânia para dizer que isso também pode ser aplicado no Estado. Uma hora vai ser pouco, muita pergunta demais pelo WhatsApp. E essa questão que eu estou trazendo para o senhor, prefeito, qualquer governador que vier assumir a partir de 2022, ele vai lidar com esse problema, não é assim? Porque André, o déficit... eu vou até dizer, eu não sei se vocês podem me... O déficit é muito grande nas corporações. Eu vou falar em números reais. Hoje existe uma lei, e essa lei já está defasada, que o Estado de Goiás tem que ter 30.724 militares para que todas as cidades sejam policiadas. Hoje nós temos mais de 100 cidades sem polícia. Saiba disso. É o que eu ia dizer aqui. O Maguito, nós temos hoje 9.000 militares policiais, 9.000, não chega a 10. E aí fala por aí que tem 11, tem 12, mas não tem 9. Aí é necessário o concurso. Eu tenho um amigo, quando vou citar o nome aqui, mas que foi coronel, que ele me disse que na época do Maguito tinha mais policiais militares, eu acredito policiais civis, que tem nos dias de hoje. Não sei se é verdade, mas eu já escutei essa informação. Mas é claro, é verdade. É verdade. Na época, eu me lembro na época do Íris, quando ele era governador, ele tinha 14 mil, que ele criou a policial feminina e tal, 14 mil. Hoje, nós estamos em 2021, temos aí 9 mil com defasagem de 22 mil homens. O pessoal aqui, os militares, a maioria
apoia Bolsonaro. A pergunta não deixa de aparecer. Entre Lula e Bolsonaro, numa questão de Lula e Bolsonaro disputando, o senhor ficaria com quem? E eu quero acrescentar, porque é algo que a gente ouve. O senhor faria composição com partidos de esquerda? Essa é a pergunta Já que o senhor nos fizeram. é de direita, é do centro e deixa eu preserva a dizer família? alguma coisa. Eu confesso que existem aí alguns blogs, né, e jornais que a cada dia me colocam numa posição. Obviamente eu não sou futurologista e quando chegar vocês vão saber qual será a minha decisão. Agora hoje eu vou buscar, obviamente, se deixar o partido, eu vou buscar um partido para que nós possamos juntos construir aí um projeto viável para o estado de Goiás. O que eu posso dizer é que eu convivo muito bem com o presidente Bolsonaro, convivi com outros presidentes, também tive uma relação muito harmônica. Você nunca viu o vídeo meu deixando de cumprimentar o presidente, criticando o presidente, enfim. Eu tenho uma boa relação com alguns ministros. Aliás, hoje eu falei com o ministro Tarcísio. E eu acho que qualquer governo tem seus acertos e os seus erros. Agora, obviamente, vai depender, deixando o partido, qual partido eu vou filiar, se esse partido vai ter um candidato a presidente, mas para dizer que eu não vou... Não, o senhor apoiaria Bolsonaro? Eu não teria dificuldade de apoiar não, mas eu tenho que dizer, eu tenho que ver qual partido que eu vou buscar para tomar a decisão e a partir daí, de certa forma, para saber como eu vou estar conduzindo dentro do primeiro turno. E aí, claro, eu quando entro numa campanha, eu vou trabalhar para ajudar aquele candidato que eu tenho para poder ir para o segundo turno. Muito bem. Olha, eu quero convidar você, policial militar, bombeiro militar, da ativa, da reserva, a estar participando do nosso programa SOS Segurança. Hoje eles estão participando pelo WhatsApp, viu, doutor André? Pelo WhatsApp. Infelizmente, a perseguição, ela existe dentro do meio militar. Então, eles não estão escrevendo pelo YouTube, estão fazendo pelo WhatsApp. Principalmente o pessoal da ativa, eles são mais, obviamente, mais reservados nas suas perguntas, a gente entende, mas nós fazemos, às vezes, aqui de fazer essas perguntas, prefeito. E, obviamente, como alguém que pleiteia, senão não estaríamos debatendo esses assuntos, pleiteia assumir o estado de Goiás futuramente como governador. O apoio aqui, ó, só para alegrar ele, sim. Talvez aqui no programa ele fale que é pré-candidato. Todas as mensagens que chegaram até agora pelo WhatsApp é em apoio ao seu nome. Todas. Você está querendo que eu me lance mesmo? O WhatsApp, viu, prefeito? O WhatsApp é criptografado. Na verdade, nós só convidamos aqui porque os militares pediram para te trazer aqui no programa. Obrigado pelo convite. Porque o seu nome está reverberando, o seu nome está aparecendo, o seu nome mas está lembrando, senhores telespectadores, nós vamos convidar todos os candidatos. Os policiais militares e bombeiros. O programa ele está aberto a receber todos a partir de agora. Obviamente, inclusive, se a gente abre o espaço para um, nós vamos abrir o espaço para todos os pretensos inclusive, candidatos. Inclusive, o secretário do governo, Caiado, nos procurou na Câmara Municipal, eu não vou falar o nome dele aqui agora, né? Eu falei que ia fazer o convite para o governador Caiado e disse para ele que o Caiado não viria. Ele falou, não, o Caiado vai vir. Eu falei, tudo bem, então nós vamos convidar os pré-candidatos e o Caiado disse que vai vir no SOS. Então nós vamos aguardar, nós vamos... Né? Eu acho que a democracia ela é bela por conta disso. Eu acho que tem que ouvir a todos, tem que fazer as comparações e depois, lá em 2022, quem quer que seja o candidato, que as pessoas possam ter aí condições, né, de escolher aquele que represente melhor aquilo que as pessoas querem e desejam para o estado de Goiás.